amigos do canal Rosângela Serva do Senhor. Mais uma vez aqui, queridos, para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, o pão do céu. Nesse momento de muitas dificuldades, eu quero mais uma vez agradecer a Deus imensamente por você, que está se inscrevendo em nosso canal, você que já se inscreveu em nosso canal, você que tem compartilhado os nossos vídeos para parentes, amigos, desconhecidos, pessoas de outras denominações religiosas. Muito obrigada. Deus seja louvado. E que tudo isso seja para a honra e para a glória de Deus e para a salvação de muitas pessoas. Nós somos seres humanos, nós não sabemos dos propósitos de Deus e dos desígnios de Deus. Oxalá que esses vídeos possam realmente cair em boas mãos, cujo terreno esteja fértil para receber a palavra de Deus. Portanto, nós vamos mais uma vez continuar estudando esse tema a respeito da escatologia do tempo do fim. Muitas pessoas estão inquietas, estão angustiadas com relação a essas questões que estão cada dia se agravando. Queridos, sem querer parecer negativos ou parecer pessoas, digamos assim, com uma perspectiva, digamos assim, muito má para esses dias, as coisas vão piorar muito. Existe todo um colapso mundial sendo preparado para a implantação da nova ordem mundial. E nesse momento o que Deus quer de cada um de nós é que nós possamos despertar para compreender qual é a nossa missão enquanto cristãos, enquanto pessoas que estamos aqui no século 21, vivendo os últimos anos, os últimos momentos da história desse planeta. Portanto, queridos, o decreto dominical está avançando cada vez mais e muito rapidamente. Nós não sabemos, claro, com clareza, precisar o ano, a hora e o momento, mas o nosso Deus está colocando em nossa mente, em nosso coração, a necessidade de preparo. E por que sempre falar desses temas? Porque esses temas são realmente esses que irão conduzir as pessoas para um reavivamento, para uma reforma. Queridos, nós estamos, como eu disse anteriormente, vivendo no dia da expiação de Deus. Queridos, desde 1844, nós estamos no dia da expiação. E o dia da expiação, gostaria que você abrisse a palavra de Deus, é o dia do juízo de Deus. É o dia em que Deus está julgando previamente a humanidade. Que humanidade Deus está julgando previamente? Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. O juízo de Deus, nesse momento, está acontecendo sobre todos os salvos que morreram, desde o Abel até o último salvo que vai morrer nesse planeta, antes, claro, que realmente iniciar o juízo dos vivos. Então, queridos, eu gostaria que você compreendesse aqui, Levíticos, abra a palavra do Deus vivo, o pão do céu, no livro de Levíticos, no capítulo 23, ali nós vemos o contexto das festas de Israel. E uma das festas, talvez a mais importante, sejam as duas, o dia da expiação e a dos tabernáculos. Nós estamos hoje vivendo na festa do dia da expiação. E quando chegarmos no céu, viveremos a festa do dia dos tabernáculos, porque estaremos lá no tabernáculo celestial com o nosso Deus, recebendo a coroa da vitória, a coroa da vida, recebendo ali os emblemas da imortalidade da alma através das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 26, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste ano, deste mês sétimo, será o dia da expiação,
Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que neste dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Ou seja, era exigido dos israelitas, à época das festas, no dia da expiação, que eles afligissem a sua alma, ou seja, que eles jejuassem, confessassem seus pecados, que eles lamentassem diante de Deus, clamassem diante de Deus por uma questão assim, realmente de colocar a sua vida em dias com relação aos seus pecados, confissão e arrependimento. E aqui diz, quem nesse dia fizer alguma obra, eu o destruirei. Claro, queridos, aqui nós precisamos compreender como Deus realmente age com cada um de nós. Deus sempre avisa como Ele quer ser adorado, como as circunstâncias celestiais nesse momento estão acontecendo. E nós sabemos, queridos, que todas as questões que nós estamos envolvidos está realmente o que apontando para o início do julgamento dos vivos, ou seja, assim que o decreto dominical foi implantado, que ele foi implementado na América do Norte, a priori, logo ele vai ser um decreto universal. E nós não teremos mais tempo durante o decreto dominical para preparar na nossa alma. Nós temos que afligir a nossa alma agora, aproveitar esse momento de pandemia, de sofrimento, de dificuldades para compreender que esse é o momento para fazermos as mudanças necessárias, conforme a ministração do Espírito Santo, conforme a posição do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo, conforme o convencimento do Espírito Santo em nossas vidas, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E queridos, as coisas em torno do decreto dominical estão cada dia mais aceleradas. Sim, queridos, mais aceleradas. Deus tem pressa de vir buscar o seu povo para morar com ele por toda a eternidade. Satanás está fazendo uma obra tremenda. Que obra? De impedir que realmente o povo de Deus se prepare. O povo de Deus, mesmo diante da pandemia, continua em seus púlpitos, pregando ainda aquela mensagem muito suave. Uma mensagem que, aos olhos de Deus, causa ânsia de vômito. Parece que as pessoas querem continuar sendo enganadas numa mensagem assim muito confortante, mas Deus quer realmente preparar o seu povo. E aqui, queridos, esta semana, 7 de março, né, nós já havíamos comentado anteriormente em outro vídeo, 7 de março de 2021, completou 1.700 anos do primeiro decreto dominical, queridos, feito lá por Constantino, no dia 7 de março de 321. Como que você percebe essas datas? Ou as datas não têm nada a ver com a escatologia bíblica e profética? Queridos, tem muitas pessoas, muitas vozes que se levantam de todos os lados para que deixemos de olhar para as datas. Mas, queridos, o primeiro que fala em datas é o próprio Jesus em Mateus 24. Queridos, ali é o sermão profético de Jesus. Ali é chamado o Apocalipse de Jesus Cristo. Ele foi quem nos alertou como estaria o tempo do fim. E os discípulos ficaram também inquietos. Se você acha que nós aqui hoje no século 21 estamos preocupados ou com alguma questão assim de fomentar datas, não, queridos. É necessário compreender que Mateus 24, vamos fazer uma revisão, vamos realmente aqui mais uma vez buscar essa compreensão. Mateus capítulo 24, queridos,
Nosso Deus aqui realmente fez muitas advertências, há 2000 anos atrás praticamente. Então, se tem um alarmista, esse alarmista é Jesus e os discípulos, porque há 2000 anos ele já apontou para esse momento que nós estamos vivendo. Jesus faz tudo com muita antecedência. Jesus faz tudo na plenitude do tempo. Nem tardança, não demora, nem antecipações. Mas aqui ele já alertou. Mateus capítulo 24, no versículo 1 diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ainda hoje as pessoas estão preocupadas com construções mirabolantes, faraônicas de igrejas e templos. Queridos, não é mais hora de estarmos preocupados em investir dinheiro para construir igrejas e templos. Por quê? Porque eles muito em breve fecharão de vez. Isso é motivo de tristeza? Sim, mas infelizmente é a profecia, é o teor profético que precisa realmente ser o quê? Ser cumprido. Precisa tudo ser cumprido. E Deus, para cumprir, vai ter que permitir que as coisas aconteçam. Quer queiramos, quer não. Quer seja do nosso agrado ou não. Queridos, vamos tirar essa ilusão de que as igrejas vão reabrir, que elas vão realmente receber 100% de seus membros. Queridos, vamos acordar e compreender que a igreja de Cristo é você, que a igreja de Cristo sou eu. Nós somos o templo do Espírito Santo. É nisso que Deus quer realmente firmar a nossa vida, nessa compreensão, de tirar os olhos das construções, onde os discípulos estavam ali deslumbrados. Olha, Senhor, e aquele final de tarde, o sol batia nos mármores do templo, que parecia assim ouro, que era um templo de ouro. Jesus falou assim, olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu, não vê de tudo isto? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Queridos, é a mesma situação agora. Templos muito suntuosos, que valem milhões, todos, queridos, serão o quê? Fechados. Vão ficar ali, queridos, inertes. Esse é o momento do povo de Deus investir suas orações em preparo, investir seus recursos também na obra também o quê? Do alto clamor. A obra do alto clamor, ela inicia com nossas publicações. Invista, além de você devolver seus dízimos, devolver suas ofertas, também tenha um dinheiro preparado para que você possa comprar publicações, para que você possa distribuir o grande conflito. Esse é o livro que você precisa investir, comprar, para realmente distribuir para as pessoas. Esse é o livro que vai iniciar o alto clamor do terceiro anjo. Que nós sabemos que o terceiro anjo e o quarto anjo estão bastante conectados. Então, querido, se você tem algum recurso, começa a investir em comprar literatura, principalmente o grande conflito ou a grande controvérsia que o IAG também mais recentemente tem publicado. Procure investir, porque esses livros serão doados. A irmã White diz que eles serão guardados nas estantes, mas que no momento certo, os anjos vão despertar as pessoas, o Espírito Santo também vai despertar as pessoas para que possam ler esse livro. E muitos que já o leram, que já receberam, que não deram nenhuma importância, também vão ser reavivados, vão ser acordados para ler esse livro e compreender qual é a urgência e a emergência de Roma em realmente decretar, implementar esse decreto dominical, para que você perca de vista o que, queridos? O preparo. Se você não está se preparando agora, está aguardando que o decreto realmente saia, há realmente um período que você realmente fique sem compreender essas questões. Então, queridos,
é necessário que haja essa compreensão. Essa compreensão de que aqui o Senhor Jesus vai dizer algo interessante. Eu gostaria que você percebesse, Mateus 24, no versículo 14, diz: e será pregado este evangelho do reino por testemunho a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse evangelho do reino nada mais é do que a pregação das 3 mensagens angélicas. Nada mais é do que a pregação do tempo do fim. E aqui foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou que essa pregação do reino é o evangelho eterno. Lá de Apocalipse, capítulo 14. Queridos? Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 18 de Apocalipse. São as mensagens que nesse momento devem estar focadas a nossa mente. Queridos, vamos compreender o que Jesus vai dizer aqui. Versículo 4. Vede que ninguém vos engane. Hoje, queridos, o engano está sendo montado. O engano está sendo planejado para levar a maioria das pessoas. Infelizmente, as pessoas mesmo que recebem esses vídeos, que assistem outros canais, que estão dando alerta, as pessoas também, queridos, elas estão descrentes. Porque elas estão sendo enganadas, porque realmente o projeto do decreto dominical, o planejamento do decreto dominical, esse planejamento, essa organização do decreto dominical é muito bem feita. É de uma maneira tal que, se possível, enganaria os eleitos. Ou seja, aquele momento que você compreende que esse decreto vem com a finalidade para salvar o planeta, para salvar os rios, para diminuir a emissão de gases, para diminuir o efeito estufa, para diminuir, queridos, essa poluição. As pessoas tendem a compreender que tudo isso é algo muito positivo, que é algo muito plausível, que é algo correto. E claro, queridos, é correto. Mas essas circunstâncias do decreto dominical, elas visam única e exclusivamente, elas apontam para quê, queridos? Para anular a lei de Deus, para pisar a lei de Deus. Queridos, esta semana, mais uma vez, quando nós completamos 1.700 anos, queridos, do primeiro decreto dominical, lá promulgado por Constantino. Lembra desta data? Lá foi dia 7 de março de 321. Esse ano, essa semana, dia 7 de março de 2021, completaram o quê? 1.700 anos, não é isso, queridos? E nós precisamos compreender que tudo isso, queridos, aponta para a brevidade da volta de Jesus. Esse período todo, querido, todo esse período, olha quantos anos nós temos para pensar, para realmente o quê? Refletir essas questões todas. Deus está realmente preparando uma nação e você precisa fazer parte desse grupo. Ainda nesta semana do dia 7 de março, de 2021, algo interessante aconteceu. O John Kerry, que é o líder para assuntos climáticos do governo Joe Biden, olha o que esse homem diz aqui, nesta semana, nesse momento em que as coisas estão apontando, agora no mês de março, que é um ano bastante emblemático, queridos? Vejamos aqui o que diz aqui. O John Kerry, ele diz, nós temos, ele está citando aqui alguém, a NASA, Nós temos 9 anos até a crise climática. Os cientistas nos disseram há 3 anos que tínhamos 12 para evitar as piores consequências da crise climática. Faltam, portanto, 9 anos. Me parece que os filhos das trevas estão mais preparados para compreender a profecia do que os filhos da luz. Foi Jesus que
falou, né, que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes, são mais estudiosos, mais perspicazes do que os filhos da luz. Como que John Kerry afirma algo desse tipo? Vou repetir para que você realmente possa compreender. Nós temos 9 anos, olha o que ele diz, nós temos 9 anos até a crise climática. Ou seja, ele está dizendo que ou nós fazemos alguma coisa antes desses 9 anos, que ele está contando, né, a partir de 2021, para completar esses 9 anos, ou nós fazemos alguma coisa antes dessa crise climática mais gritante, que não terá mais solução, ou então chegaremos nessa crise climática de maneira a perder o planeta. Não haverá solução para o planeta. E aqui, queridos, é sério o que ele vai dizer. E aqui, queridos, na mesma semana que ele diz isso, não é? Que nós precisamos, nós temos apenas 9 anos, não é? Até a crise climática. Outros, não é? Se levantaram, as associações, os sindicatos também estão se levantando com a mesma bandeira, dizendo algo assim interessante. Eles estão dizendo, estamos clamando por um domingo sem trabalho. Estamos clamando, eles dizem, não é? Estamos clamando por uma situação que nós precisamos salvar o nosso planeta. E aqui eles dizem, não é? Que todos eles estão trabalhando em torno para que esse planeta realmente consiga ser salvo. E eles vão dizer aqui, se continuarmos em nosso caminho atual, enfrentaremos o colapso de tudo que nos dá segurança. Produção de alimentos, acesso à água doce, temperatura ambiental, não é? Ou seja, uma temperatura ambiental que seja habitável e cadeias alimentares oceânicas. Então, os jornais estão com esse discurso. Existe um laço de união universal para que realmente o domingo seja lockdown, 100% tudo fechado, nada vai funcionar aos domingos. E isso está sendo uma proposta aos poucos para culminar com o decreto dominical. Isso vai culminar com o decreto dominical. Nós precisamos compreender essas questões, queridos. E que nos resta fazer? Ficar com a nossa situação de descrédito. Vocês estão vendo, as pedras estão clamando. John Kerry dizendo que temos aí 9 anos. Queridos, Deus falou, queridos, aqui. Deus deixou todos os indicativos na sua palavra. Indicativos que mostram que nós estamos realmente no tempo do fim, que nós precisamos realmente compreender que nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Quando o decreto dominical for realmente implementado, Deus começa o processo de selamento do povo de Deus, ou seja, começa o juízo do povo de Deus. Queridos, o selamento e juízo do povo de Deus são a mesma coisa, são sinônimos. Não haverá mais tempo para que você entregue sua vida a Jesus, para que você acorde na madrugada para falar com Deus, para que você se dedique a estudar a palavra de Deus, não, ou comprar livro para distribuir para as pessoas, ou preparar um canto, né, para onde você realmente possa conduzir a sua família. Queridos, e eu estou aqui aproveitando esse momento para tratar justamente dessas questões. Queridos, Deus nos instou para que nós compreendêssemos a necessidade de estudarmos o capítulo 12 de Daniel. Qual é a necessidade que a irmã Maide teria para realmente nos instigar, orientar
admoestar, para estudar o capítulo 12 de Daniel. O que consta nesse capítulo 12 que nós temos que estudar, juntamente lá com Apocalipse, no capítulo 13, 14, 17, 18, enfim, para compreender esse cômputo geral da história que nós estamos finalizando. Vejamos aqui, eventos finais, na página 15. Ela diz assim, Ellen White: leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é o capítulo, ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Por que nós temos que compreender o capítulo 12 de Daniel antes de entrarmos no tempo de angústia? O que nós precisamos assim realmente compreender nesse momento? Ela realmente vai dizer, queridos, o último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade, cuja compreensão nos é necessária. Nós precisamos compreender, não só ler para cumprir ano bíblico, não somente ler por uma questão assim ideológica, por uma questão espiritual, de ler para cumprir tabela diante dos céus, mas estudar curadamente com oração e solicitando auxílio ao professor Espírito Santo. Ó Deus Espírito Santo, meu bendito professor, me conduz a toda a verdade. Ó Deus Espírito Santo, me explica, me orienta, e ele então vai cada vez convencendo em sua mente as verdades para o tempo do fim. E aí, queridos, ela vai dizer, as predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, mas previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Às vezes eu fico abismada, admirada de ver montanha de nossos irmãos dizendo que nós não precisamos não nos preocupar com o tempo. Queridos, os discípulos aqui estavam preocupados com o tempo. Jesus aqui estava preocupado com o tempo, aqui em Mateus, no capítulo 24. Sabe por quê, queridos? Porque no versículo 3, olha o que aconteceu aqui de Mateus 24. No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Aqui só foram 3 que vão voltar para perguntar. Os 12 ouviram, não ficaria pedra sobre pedra. Mas somente 3 voltaram para inquirir, para saber o que se tratava, não é? Em particular, eles perguntaram: dize-nos quando. Olha que tempo. Aqui é uma conjunção de tempo. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Estavam até mais apressados do que nós, porque fizeram ali questões intrínsecas uma com a outra. Se não vejamos, não é? Dize-nos quando sucederão estas coisas, ou que coisas, que o templo vai ser, não é, derribado, vai ficar pedra sobre pedra, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. 3 questões. Quando o templo vai ser derribado, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles estavam ali há 2000 anos de nós. Então, queridos, aqui, na verdade, realmente existia, sim, queridos, um interesse dos discípulos, queridos, pela questão do tempo. E aqui nós vemos que Ellen White também nos diz, para estudar o capítulo 12 de Daniel, antes de entrarmos no tempo de angústia. E ela vai continuar dizendo: as solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Ela falou isso aqui em 1904. Ou seja, as profecias
lá de Babilônia, já os 2.300 anos, já todos foram cumpridos. Mas ela pede que você volte os olhos para o quê? Para as mensagens solenes que foram dadas em sua ordem, seguindo-lhe a sequência cronológica, a sequência lógica, a sequência da coerência textual. E ela diz, então, devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. E eu fico tão triste quando eu vejo em nossos púlpitos as mesmas mensagens, parábolas, falando das vinhas, falando da missão. Queridos, essa é a nossa missão. Se você está ouvindo, essa é a sua missão. Levanta-te. Você não tem outra missão nesse planeta para trazer milhões e milhões de pessoas às fileiras de Deus do que trabalhar com o grande conflito, distribuir o grande conflito, orar para que as pessoas que recebam esse livro possam ler e o Espírito Santo influencie em suas vidas, trabalhe em suas vidas, pregar as 3 mensagens angélicas, pregar Mateus 24, falar do decreto dominical que está às portas, para que as pessoas possam acordar e despertar do sono. Queridos, é assim que as coisas vão funcionar. Deus realmente está aí trazendo as pedras para clamarem. John Kerry aqui é uma pedra, é um homem que está no governo do Biden, e ele vai dizer, nós temos 9 anos e até a crise climática. Queridos, e o tempo é importante para nós? Sim, queridos, claro, estamos com os olhos fitos em Jesus, estamos adorando Jesus, estamos recebendo o Espírito Santo cada dia, pelo poder do nosso Salvador Jesus Cristo, que ele diz que eu vou enviar outro Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo, que já está conosco nesta terra, desde o ano da ascensão de Cristo, e Jesus ascendeu aos céus no ano 31 da nossa era. Queridos, ali Jesus ascendeu aos céus. E naquele momento que Jesus ascende aos céus e diz, eu vou enviar outro Consolador. E o Espírito Santo está nesse trabalho, nesse processo de consolar as pessoas. Mas nós precisamos, queridos, reconhecer o que Deus tem solicitado para cada um de nós. É o estudo da palavra de Deus. É realmente procurar compreender a vontade de Deus. Procurar realmente compreender o que Deus quer que nós saibamos na hora certa, na sequência certa. E aqui, se você for para Daniel, no capítulo 12 de Daniel, você vai ler, o título lá em cima é O Tempo do Fim. Amém! A irmã White está dizendo que Deus quer que você e eu estudemos com escrutínio, com devoção, dedicação, o capítulo 12 de Daniel. Porque aqui, realmente, nós vamos compreender qual é o nosso comportamento. E aqui diz, nesse tempo se levantará Miguel. Miguel ainda não se levantou. Miguel vai se levantar agora, pelo tempo do fim. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Que povo? Todo aquele que for achado inscrito no livro. Você está pedindo a Deus para confirmar o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Aqui ele diz, escrito no livro. Esse aqui é o livro da vida. Você precisa estar preocupado se seu nome está no livro da vida. Quando o seu nome passar pelo escrutínio de Deus, se você vai dizer, eis-me aqui, e o Jesus vai dizer, Pai, por esse eu derramei o meu sangue, apaga todas as suas transgressões, porque todas foram minuciosamente confessadas e foram apagadas pelo meu sangue precioso. Aqui não tem obra humana, aqui não tem mérito humano, tudo é nos méritos sagrados de Jesus Cristo. Queridos, aqui, no livro de Daniel, Miguel está para se levantar. Quando Jesus levantar, dizendo está feito,
ou seja, acabou o tempo de intercessão, acabou o tempo de graça, acabou o tempo de pregações em YouTube, nas igrejas, embaixo das árvores, nos sítios. Acabou, queridos. E qual é o nosso comportamento nesse momento? Conhecer que nos foi requerido estudar esse capítulo. E por que estudar esse capítulo? Porque aqui, queridos, nós vamos compreender a sequência, não é? Uma sequência de tempo que Deus realmente está conduzindo a humanidade. Muitos irmãos têm estado inquietos. Como faremos para sobreviver nesse tempo que antecede o tempo de angústia? Queridos, aqui nesse livro, aqui na palavra de Deus, está a garantia de que Deus vai nos suster com a sua destra fiel. Eu gostaria nesse momento que você acompanhasse, que você compreendesse que quando o decreto dominical sair, nós entraremos na obra do selamento. Deus vai selar. Queridos, que é muito fácil ser cristão hoje. É muito fácil ser adventista do sétimo dia hoje, falar do sábado, pregar o sábado, a lei de Deus. Mas o momento da crise é que o caráter é revelado. E a maioria de nós, a maioria, vai realmente abandonar as fileiras do Deus vivo. E aqui ela vai falar justamente do selamento. Ela vai dizer o seguinte, queridos. Pouco antes de entrarmos, eu estou lendo Eventos Finais na página 196, 197. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Se você quer entrar no tempo de angústia, resguardado por Deus, guardado por Deus, sob o esconderijo do Altíssimo, você precisa receber o selo do Deus vivo. Pouco antes de entrarmos. Não é o tempo de angústia que você vai receber o selo do Deus vivo. Você já deve estar recebendo essa consolidação da verdade há muito tempo, ao caminhar. Mas muitos estão tão absortos com o mundo, preocupados ainda em construir coisas nesse mundo, igrejas, arranha-céus nesse mundo, e esquecendo que até o John Kerry falou que nós temos apenas 9 anos para a crise climática. Será que Deus revelaria algo para esse homem que não nos tenha sido revelado anteriormente? Eu falei aqui em vídeos anteriores a respeito do relógio climático, colocado em Nova York, contando 7 anos. 7 anos para um possível apocalipse. E por que a América lançou agora recentemente um manual para uma questão apocalíptica? Como sobreviver numa questão assim, digamos, de grande impacto mundial, grande impacto planetário, grande impacto das questões outras de guerra, não é, queridos? De pandemias, como sobreviver. Para que esse manual que ensina como você sobreviver numa situação apocalíptica? Queridos, em nome de Jesus, queridos, não sejamos incrédulos, mas sejamos credo, como Jesus falou para Tomé, tu és incrédulo, né? A Bíblia traz que creram, mas depois ele creram também. E aqui diz, queridos, antes de entrarmos, né, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então, eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 cantos. Ela vai ver o quê? E vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra nação, e o mundo inteiro em confusão. Você está começando a ver isso? Isso vai se intensificar 100 vezes mais, 100 vezes mais. Isso aqui não é uma mensagem negativa, não, é uma mensagem de esperança para acordar as pessoas. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita.
E os santos estavam numerados e selados. Queridos, os anjos vão já iniciar essa obra. Numerar, selar e contar. Numerar e contar. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse o quê? Está feito. Ou seja, acabou, Pai. Olhou para o Pai e disse, acabou, está feito. Tudo que foi possível fazer para salvar a humanidade foi feito. Jesus veio, derramou o seu sangue, foi espezinhado, cuspido, maltratado, recebeu chibatadas, morreu, passou aqui 33 anos e meio nesse planeta fétido. O que foi para Jesus viver nesse planeta? O Senhor da glória, a majestade do céu, sofrer para salvar você, sua família, para salvar todos os que estão nesse planeta, que desejarem ser salvos. Jesus fez a parte dele, fez a obra dele, através do seu amor que transbordou na cruz. E seu amor que ainda está transbordando no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo cada dia, enviando os seus mensageiros, enviando o Espírito Santo, enviando os anjos magníficos em poder para fazer essa obra nesse planeta. Infelizmente, a maioria prefere os prazeres desse mundo, prefere amar esse mundo e as coisas desse mundo. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, nós só temos um pequeno instante, mas conquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Ainda os 4 ventos estão sobre o quê? O controle de Deus. Deus está segurando os 4 ventos, ou seja, retendo até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. É isso. Deus vai já iniciar o selamento, ou seja, contar o número dos vivos que serão realmente salvos, que receberão realmente o ser do Deus vivo, porque estarão o quê? Com a lei de seu Deus, os 10 mandamentos em seu coração, e deixar os outros viver de acordo com o que querem. Muitos têm perguntado, irmã Rosângela, é hora de comprar um pequeno trato de terra para começar a produzir um pouco do nosso alimento? Eu tenho respondido que sim, queridos. Como eu tenho dito para alguns de vocês, há mais de 20 anos Deus colocou no meu coração que era necessário ter um pequeno trato de terra. E eu tenho um pequeno trato de terra. Se você não assistiu, assista aí no meu canal, maratona no meu canal, veja os vídeos que eu postei lá do nosso pequeno trato de terra aqui no Maranhão. Queridos, onde ali já tem muitas coisas plantadas e outras sendo plantadas, e culturas mais rápidas, culturas mais longas. Por quê, queridos? Porque ali é um refúgio. Mas as pessoas estão sabendo, queridos, nós teremos 2 fases ou 3 fases. Queridos, 2 fases ou 3 fases. A minha compreensão é que teremos até 3 fases nesse processo do tempo do fim. A primeira fase, você precisará ter esse pequeno trato de terra, onde você pode ali passar, alguns anos, algum tempo, na presença de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme a anuência de Deus, conforme a proteção de Deus. Queridos, ali com o seu pequeno trato de terra para produzir o seu próprio alimento. Porque o decreto dominical saiu, você não pode mais comprar e nem vender. Só que as pessoas estão pensando que é nesse momento que Deus já vai mandar os anjos trazendo o quê? O alimento. Não, queridos. Os anjos só serão despertados,
recomendados para trazer o nosso alimento quando sai o decreto de morte. Que aí todo o apoio terreno nos será tirado assim 100%. Aí sim os anjos virão com a nossa água e o nosso pão. E antes esse período? Qual é esse período? Nós podemos imaginar, pelo texto bíblico, por Ellen White, né, que esse período, decreto dominical, saiu, nós temos aí um certo tempo, né, queridos? Até que realmente a porta da graça feche. Então, decreto dominical saiu, até fechar a porta da graça, nós, obviamente, teremos que estar sob o quê? O comando do Espírito Santo. Temos preparado algumas questões. Ela vai dizer aqui, queridos, Deus é tão maravilhoso para com cada um de nós. Às vezes a gente pensa, nós não temos luz. Nós temos luz sim, queridos. Nós temos luz porque Deus aqui está mostrando para cada um de nós o que nós precisamos, quais são os nossos comportamentos, como fazer. Aqui no Eventos Finais tem algo interessante na página 225 do Eventos Finais. Aqui você vai ler algo tão interessante. Até nisso Deus se preocupou em enviar sua mensageira com essa mensagem para cada um de nós. Eventos Finais, queridos, na página 225. Olha o que vai dizer aqui. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido esse dever. Ou seja, o que eu tenho que inquirir do Senhor? Senhor, quando vou vender os meus bens? Senhor, vende os meus bens. Senhor, traz comprador para os meus bens. Eu tenho recebido aqui no meu canal, no meu WhatsApp, irmãos preocupados, queridos, coloca a tua propriedade nas mãos de Deus e diz, Senhor, qual é o tempo de vender essa propriedade e o que fazer com esse recurso. Queridos, Deus vai orientar certamente você, porque aqui ela disse, você precisa inquirir o Senhor, ou seja, perguntar ao Senhor, indagar o Senhor. Eu vou repetir para que você alegre o seu coração, você que está preocupado com essa questão. Aqui, vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor, não perguntar para o Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido esse dever. Você não perguntou, ele não vai te responder. Sendo-lhes permitido conservar sua propriedade, e no tempo de angústia, isso virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Pergunta para Deus, Deus vai dizer o momento que você deve vender seus bens. Esse momento chegou? Claro. Começa a orar. Às vezes você tem um filho, tem uma filha, tem um esposo que não está convencido ainda. Ora, Deus vai trabalhando naqueles corações. E ela vai dizer o seguinte, queridos. Mas se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria. Deus os ensinaria. Em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Claro, queridos. Você quer ouvir mais uma vez? Eu encho meu coração de alegria por confiar plenamente num Deus maravilhoso. Ele vai dizer o quê? Mas, se desejassem ser ensinados, ele, Deus, os ensinaria em tempo de necessidade. Quando, ou seja, quando, a época de vender, quando vender e quanto vender. Esse quanto vender pode ser quanto você vai dispor nesse momento dos seus bens, ou quanto, que às vezes você precisa ser orientado quanto a preços, porque em momentos de crise as coisas tendem a ficar bastante baratas, A gente não tem pessoas com muita renda. E aí, queridos, nós precisamos compreender que Deus realmente está
preocupados. Até com isso. Até nesse momento, Deus está preocupado, orientando o seu povo para colocar o seu tesouro nas mãos de Deus, sua propriedade nas mãos de Deus. Queridos, Deus tem esse plano, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus da totalidade, Ele trabalha nas esferas física, mental, emocional, espiritual. Deus está preocupado com cada questão, com cada área da sua vida, da minha vida, porque Ele quer nos conduzir, queridos. E aqui, algumas pessoas têm assim, preocupados, será que eu preciso fazer uma grande provisão? Queridos, nós não precisamos de grandes provisões. Precisamos ali de uma provisão para a nossa família, parentes, amigos que serão agregados no momento em que Deus realmente permitir. Porque o Senhor mesmo também enviou a sua serva essa mensagem. O Senhor tem me mostrado repetidamente, estou lendo Eventos Finais, página 227, onde tem Deus proverá, é o subtítulo. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Para o tempo de angústia. Decreto dominical ainda não é o tempo de angústia. Está entendendo a diferença? Para o tempo de angústia. Por quê? Porque aí, tempo de angústia, as pragas já iniciaram. Se você tiver lá sua água potável, se você tiver seu sítio com muitas mangas, com muitos cajus, com muito coco, você vai até ser morto por essas pessoas que irão tomar. Nesse momento não, você vai fazer a provisão agora, para esses 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que provavelmente vão anteceder o decreto, o decreto de morte e as 7 últimas pragas. Ela vai dizer: vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, estou repetindo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas. Por mãos violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Tempo de angústia? Não. Mas nós temos ainda um período que é de nossa competência, porque ela mandou estudar Daniel capítulo 12. E Daniel capítulo 12 fala justamente desses prazos, desse tempo, para que você se prepare. Até os dias ali são ditos, né? Os tempos estão ali todos estabelecidos. Apesar de muitos quererem contradizer, queridos, deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, explicar as Escrituras. Pede para o teu professor Espírito Santo. E aquela complementa dizendo: será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta, nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Amém. Eu posso imaginar como Deus vai prover, assim como proveu o maná lá naquele deserto quente, árido. Deus vai prover também o nosso alimento na hora certa, para aqueles que estão guardados sob o esconderijo do Altíssimo. E quão grande coisa é ser guardados no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, nesse momento, fazer a opção certa por Deus, fazer a opção certa para pregar as 3 mensagens angélicas, fazer a opção certa em distribuir os livros que vão iniciar o alto clamor do 3º anjo, pregar para as pessoas, independente de serem chamados de extremistas radicais, de serem perseguidos, de serem tirados dos púlpitos das igrejas para não pregarem essas verdades. Mas Deus tem os seus eleitos e seus escolhidos. E ela vai dizer aqui: ah, queridos, que coisa maravilhosa.
Se necessário, ele enviaria, não é? Ele enviaria os corvos, não é, para alimentar-nos, como fez com Elias, profeta Elias, ou fará chover maná do céu. Ela diz: vi que havia um tempo de angústia diante de nós, em que permanente necessidade compelirá o povo de Deus a viver de pão e água. No tempo de angústia, ninguém se afadigará com as mãos. Seus sofrimentos serão mentais e Deus proverá alimento para eles. É a promessa, né, querida, de Isaías. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não vai arder em ti, né, queridos? É essa a promessa. Teu pão será certo, a tua água será certa. Por isso precisamos também até já ir trabalhando o nosso sistema de regime alimentar, santificar o nosso paladar, pedir para Deus santificar o nosso paladar dia a dia, porque Deus não vai trazer pizza, nem Coca-Cola, Deus não vai trazer carnes, cordonizes, não. É realmente um pão muito simples, é água e pão. Você precisa estar com o seu corpo habituado com a alimentação mais simples possível. Porque se você enche muito o estômago com comidas com carne, Coca-Cola, sucos, sobremesas, irmãos, é necessário que a gente vá aos poucos. Nós gostamos dessas questões, mas é preciso permitir que Deus vá santificando cada dia o nosso paladar. E aqui, ela vai realmente fechar aqui. Pão e água é tudo o que foi prometido aos remanescentes no tempo do fim. Pão e água. Queridos? Água. Deus está prometendo trazer para nós pão e água. Queridos, que realmente Deus possa nos abençoar. Que essa mensagem de preparo para o tempo do fim, a mensagem do selamento, permitirmos que Deus cada dia vá consolidando em nossa mente a verdade para o tempo do fim. Porque, queridos, nós não sabemos o momento da volta de Jesus, mas nós temos sim alguns indicativos aqui que o Senhor mandou para cada um de nós, não é isso? Aqui a irmã White vai falar justamente disso, não é? Venha quando vier. A volta de Jesus será de improviso para os ímpios, ou seja, os ímpios é que não estarão sabendo do momento da volta de Jesus. Eles não estarão sabendo, mas você, é requerido que você saiba o momento, a proximidade, a época, que você conheça as questões. Queridos, é justamente isso. É requerido de você, que você conheça o tempo, que você realmente tenha essa condição para realmente nesse momento final estar aqui apto para não deixar de não achar que é fanatismo, que é radicalismo. Você está com os olhos fixos no céu e compreendendo a história aqui na terra que está se desenrolando. 1 Tessalonicenses, queridos, capítulo 5. O Senhor Deus vai dizer justamente isso aqui, que para você não vai ser improviso, para você não vai ser algo assim que você de repente se assustou, não. Para você isso vai ser o quê? Algo natural. Você já estava esperando por isso. Vamos conferir? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Como? Versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, tá tudo bem, as coisas vão mudar, vamos reabrir tudo, vai tudo funcionar normal. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz,
e de nenhum modo escaparão. Mas olha o versículo 4. Mas vós, irmãos, vós que tendes a Bíblia na mão, vós que tendes o Espírito de profecia na mão, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, D maiúsculo aqui, o dia do Senhor, não é? Como ladrão vos apanhe de surpresa. Não será surpresa. Aos que estão estudando, aos que estão realmente pedindo, Senhor, capacita a minha vida, eis-me aqui, que se cumpra em minha vida, Senhor, os teus santos propósitos e os teus santos desígnios. O Senhor quer que eu seja uma primícia? Eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer que eu seja uma Marte, um Marte? Eis-me aqui, Senhor. Que mais, Senhor? Quais são teus planos para a minha vida nessa obra final? O Senhor quer que o meu pequeno sítio, Senhor, seja estada para muitos dos nossos irmãos. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor deseja que as pessoas sejam orientadas e estudadas. Manda as pessoas para estudarem conosco. Senhor, eis-me aqui. Essa deve ser a sua petição diária. Colocar tua vida nas mãos de Deus. Senhor, o Senhor quer que eu já venda meus bens agora? Ah, Senhor, o Senhor acabou de dizer que o Senhor vai instruir o quando vender e o quanto vender. Amém, Senhor. Eu vou colocar tudo em tuas santas mãos. E o Senhor vai mostrar. Mas você precisa sim ter o seu trato de terra comprado para essa primeira fase, onde você tenha o seu pequeno alimento, a sua cultura pequena, nada de construir arranha-céus em celeiros para guardar, não, ali para o dia a dia, para que você possa, quem sabe, receber uma família, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias que vão se agregar à sua família, naquele momento que o Senhor determinar. E sabe qual é a boa notícia? Deus está preparando líderes que vão comandar esses grupos, queridos. Essa preparação é Deus que está fazendo. Ele está preparando esses líderes que vão tomar conta desses grupos. Amém, aleluia. Que você seja um desses, que permita que Deus possa preparar você para realmente ali o que? Estudar com aquelas pessoas. Queridos, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Amém! Não será surpresa para você, e nem para mim, nem para a sua família, nem para a minha família, mas para os ímpios que não querem ouvir falar da palavra de Deus. Queridos, que Deus vos abençoe, que Deus guarde você, que Deus possa nos abençoar cada dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.